Minhas amigas e meus amigos, eu sou o Baldino Júnior e estamos começando mais um programa livre. Hoje é segunda-feira, 25 de julho de 2011 e o programa de hoje vai ser um programa especial. Como nós anunciamos durante todo o final de semana, vamos entrevistar a pré-candidata do PMDB, a Roberta Caires, que vai falar com a gente sobre a estratégia do seu partido. Nesse torpedo aqui, a Vanusa do Parque Ecológico, ela diz o seguinte: eu achei muito interessante a pergunta dela, mas ela fala aqui o seguinte: o Baldino pergunta a Roberta sobre o plano dela na melhoria da educação e da saúde. Olha, Vanusa, a gente vai tocar cada assunto especificamente, vamos falar de saúde, vamos falar de educação separadamente, mas essa pergunta que ela faz é a mesma agonia que toda a população faz em todos os cantos. O que você pensa sobre a educação de Porto Seguro, Roberta? Eu vou responder a Vanusa, o Baldino, em relação à saúde e educação, que eu acho o primeiro ponto que deve ser feito nessas duas ações públicas é a questão seguinte: valorização dos profissionais. Hoje, o mesmo problema que acontece na educação acontece na saúde. Só que a educação, nós temos um sindicato separado, que é a PLB, e o outro sindicato, que é dos servidores públicos, que engloba os contadores, os profissionais da saúde de Porto Seguro. E não há uma valorização. Bem, o profissional da educação e da saúde, eles estão diariamente em contato com o quê? Com o povo, com a população, que vão lá precisando do seu trabalho, que vão lá precisando da sua profissão, que seja exercida, o braço do poder público, seja exercida a sua profissão. Como eu, médica, não sou valorizada, como eu vou prestar um bom trabalho? Como lá no posto de saúde eu vou ficar 6 horas dentro de um posto de saúde se o município não me paga para isso? Como eu vou atender bem se eu não estou sendo valorizada? Então o problema começa porque os professores de Porto Seguro, e aí a gente precisava, acho que, de um programa inteiro pra gente, tá discorrendo a respeito da educação, apesar de eu não estar aqui só para apontar o óbvio, porque o óbvio todo mundo sabe, que a saúde está destruída, que os professores não são valorizados, são desprezados, ignorados, mas eu me sinto na obrigação de falar até mesmo óbvio, porque parece que começou uma campanha política do atual gestor, e aí a gente precisa falar, mas espera aí, o óbvio é esse aqui, eu quero saber o que vai fazer para transformar, para mudar. Que tá ruim, todo mundo sabe, mas o que nós vamos fazer? A primeira coisa que tem que ser feita: valorização dos profissionais, tanto da área de saúde quanto da área da educação. E na área da saúde, Baldino, eu quero aproveitar para enaltecer as enfermeiras que têm segurado dentro dos PSFs de Porto Seguro um tranco danado, porque não temos médicos nos postos de saúde e a responsabilidade tem ficado sobrecarregando as enfermeiras e os técnicos de enfermagem. Roberta, a questão da educação, que eu queria pontualmente falar sobre educação, e depois a gente vai falar especificamente sobre a saúde, quando eu assumi a prefeitura em 97, tinha 8 mil alunos. Eu saí da prefeitura, deixei 32 mil alunos. Não dupliquei não, nem tripliquei não. Nós saímos de 8 para 32. Isso é quase 5 vezes, né? 5 vezes seria 40. Foram 4 vezes e meio o número de alunos que existia em... Eu lembro que vocês faziam os mutirões. Mutirões de matrícula. Nós saíamos nas ruas matriculando as crianças, de casa em casa, Gabiru, né? Nós saímos de 8 mil para 32 mil alunos, isso em 97, 98, 99, em 3 anos eu fiz isso. Aí veio pra cá depois o prefeito Jânio Natal, Bira, Jânio Natal e agora o prefeito Abad. Nós estamos falando aí em quase 9 anos, 8 anos. Gabiru, não aumentou um aluno. É os mesmos 32 que eu deixei. Os mesmos 32 mil alunos que eu deixei. É claro, Roberta, que a educação não é só quantidade, é também qualidade. Nós trouxemos aqui na época o primeiro curso de graduação em licenciatura de
de letras, né, de pedagogia, que foi uma extensão da UESC. Fizemos os bolsistas para que eles pudessem atender a nova LDB. A qualificação dos professores também passa a ser fundamental para poder qualificar e melhorar a educação. Então eu vejo que uma das coisas que a educação é fundamental, e eu disse isso no meu plano de governo em 2008, é de que as escolas precisam dar exemplo de cidadania. Você acha, Roberta, que no governo do PMDB, os diretores de escola podem ser escolhidos pelos seus pares e pelos alunos? Você acha isso uma boa ideia? Não só acho, como deve ser feito assim. Deve ser feito assim porque hoje os diretores das escolas são escolhidos a partir de apadrinhamento, né? Se vota no prefeito, se está a favor do prefeito. Mas não é assim que deve ser feito. Porque se a escola está ali... Escolhido por vereador? Escolhido por vereador e tantas outras coisas que acontecem hoje na questão da direção das escolas. Para que os alunos sintam o seu poder, o seu exercício de cidadania, no mínimo, dentro das escolas que eles estão, ou eles ou os pais, devem ser feitas reuniões e eles levantarem os diretores que devem estar gerindo aquela escola. Porque é ele que vai estar, não é o prefeito que está diariamente na escola. Você defenderia, Roberta, eleição para diretores de colégio? Você defenderia a ideia de eleger diretores? Defendo a ideia direta, eleita pelos professores e pelos pais dos alunos. Creio, inclusive, que é possível, e o estado da Bahia fez isso, Gabiru, que eu acho que a Roberta deve também atentar a isso, é que o estado da Bahia criou um curso específico para qualificar professores para gerir, porque gerir escola é um ato administrativo, né? Às vezes o professor que é indicado por um vereador, ele não tem experiência administrativa nenhuma, ele precisava passar por uma qualificação para isso. Então eu acho que haveria um curso, inclusive, que a prefeitura poderia patrocinar para esses professores se prepararem para administrar, porque administrar é a questão do ponto, é a questão da higiene da escola, é a questão da merenda escolar, a parte pedagógica que é fundamental. Então há necessidade daquele diretor ser preparado para a função, né? E acho que isso o estado da Bahia fez bem, e acho que nós podemos fazer isso aqui em Porto Seguro, que é uma ideia. A gente pode copiar o que é ideia boa, né, Gabiru? A gente pode, e acho que a Roberta tem essa humildade para fazer isso. E quando você fala, Baldino, que no seu governo eram feitos mutirões, tinham 32 mil alunos e tal, você reforça o que eu disse. Os gestores que vêm, eles querem, ao invés de acrescentar, peraí, o que foi bom nesse governo? Então vamos reforçar, vamos fazer, vamos acontecer. O que não foi, a gente tira. Agora o que foi bom, vamos dar continuidade. Vamos dar continuidade, porque foi bom. Porque está sendo bom. Mas não, em Porto Seguro acontece o quê? Uma destruição. E aí começa novamente. Vamos pensar que nós estamos no terceiro ano, não é isso? Terceiro ano tá. Do atual gestor. Já foram trocados 49 secretários. Não, fora os que já foram presos. 49 já passaram. Quer dizer... Eu estava conversando com vários empresários da área do turismo, o que eles falaram? Roberta, a gente estava com esse propósito na área do turismo lá atrás, quando era Paulo César. Daqui a pouco, na hora que a gente foi realizar, acordamos com a notícia que foi exonerado. Só na Secretaria de Turismo já se passaram 3 secretários e agora nenhum responde. Né? Agora está sem secretário, ninguém sabe o que está acontecendo. Olha aqui, Zezé Muniz. Bom dia, Baldino. O carro de lixo passa aqui no Parque Ecológico dia sim, dia não. Só que as pessoas colocam lixo na rua depois que o carro passa. Tá certo, Zezé. Tá certo também. A população precisa participar. É um processo de limpeza pública, um processo de consciência coletiva também, né? Agora, Roberta, a questão da saúde especificamente, porque aqui a Vanusa acabou perguntando sobre 2 assuntos e a gente falou sobre educação. Aí você também entrou na questão da saúde, falando da valorização dos médicos e das enfermeiras, técnicas de enfermagem. Existe aqui também uma coisa que nós criamos no nosso governo, que foram os agentes de saúde. Foi criado no meu governo. Não tinha agente de saúde em Porto Seguro. Nós criamos também os agentes de endemias, que é essas pessoas que precisam de muito especial atenção do poder público, porque são eles que saem de casa em casa visitando os problemas de saúde. Eles sabem mais
que está acontecendo na saúde pública que qualquer outro, até mesmo mais do que os médicos, porque ele está visitando em casa, ele sabe onde tem os focos de determinado tipo de doença, onde ele sabe que tem crianças subnutridas, onde eles percebem que existem problemas que podem ser solucionados com política pública. Esses agentes de saúde, agentes de endemias, enfermeiros, técnicos de enfermagem, você acredita que pode ser valorizado ainda mais, não só com política salarial, mas também com mais qualificação, Roberto? Baldino, antes de responder essa pergunta sua, eu quero voltar um pouquinho, que nós falamos sobre educação, mas nós não falamos quase nada sobre educação. Na verdade, pelo nosso tempo, a gente deveria discorrer mais sobre isso, e se vocês me convidarem, eu volto aqui novamente para estar falando a respeito da educação, como a educação hoje, o que a gente pode fazer, porque nós temos que ser propositivos, chega de apontar o óbvio, mas eu preciso confessar que quando eu falo sobre a educação de Porto Seguro, me dói o coração, porque na verdade enfrentamos todos os problemas graves na educação, problemas técnicos graves na educação, problemas graves administrativos na educação, mas a gente, quando fala de educação, a gente vê uma mancha de sangue na educação. E aí, o que acontece? O que você vai falar de educação? Extrapolou todos os limites. 2 professores que lutavam pela educação de Porto Seguro foram assassinados. Até hoje não foi, desvendado o que aconteceu, apesar de todo mundo saber. Então é uma coisa que me sufoca, e nesse momento eu gostaria de me voltar a todos que são envolvidos na área da educação, a todos os professores, a todos que fazem lá a merenda, as cozinheiras, a todos, e dizer para vocês que possamos mesmo estar unidos com propostas que venham realmente mudar e transformar a educação de Porto Seguro. Minhas amigas e meus amigos, eu sou o Baldino Júnior e estamos começando mais um programa livre. Hoje é segunda-feira, 25 de julho de 2011. E o programa de hoje vai ser um programa especial. Como nós anunciamos durante todo o final de semana, vamos entrevistar a pré-candidata do PMDB, a Roberta Caires, que vai falar com a gente sobre a estratégia do seu partido. Em relação à saúde, que você me perguntou, sobre os agentes comunitários, sobre os agentes de saúde, de endemias, eu tenho conversado com um pessoal um número bastante grande. E sabe o que eles falam, Baldino? Eu notifico a Secretaria de Saúde. Quando saem os dados da Secretaria de Saúde, saem os dados a menos. Eu notifico não sei quantos casos de dengue, por exemplo, em Trancoso, e repasso para a Secretaria de Saúde. Quando sai o índice da Secretaria de Saúde, não está as notificações que eu fiz. Quer dizer, esse pessoal que tem um contato direto... Estão manipulando. Isso é grave, isso é grave. Se eu pudesse dizer assim, qual o grande problema, além da destruição que está sendo feita diária, eu diria omissão. Está havendo uma dissimulação, uma omissão, uma burlagem da realidade hoje de Porto Seguro, e os agentes de endemia se sentem traídos, porque eles têm o trabalho de ir, de ver o problema que está acontecendo, eles querem solucionar e combater, e o trabalho deles acaba no meio do caminho. Porque a Secretaria de Saúde, e sem querer ofender as pessoas que trabalham na Secretaria de Saúde, mas quando eu falo Secretaria de Saúde, eu falo como instituição da Prefeitura, recebe orientações de que os números alarmantes não podem ser divulgados. Aí sai o jornal o Estado de Minas mostrando a verdade, e o próprio governador, que é amigo do prefeito, anuncia na sua Secretaria de Saúde que Porto Seguro está entre as 10 cidades que mais dengue tem no estado, enquanto que ele disse que não tem mais dengue em Porto Seguro. Ele chegou a comemorar que não tinha dengue em Porto Seguro. Eu sou testemunha, o nosso filho, Roberta, estava na Unimed nesse início de ano com dengue. Ficou hospitalizado com dengue. As filas dos postos de saúde Trancoso de dengue. A reincidência. A reincidência no Arraial, Parque Ecológico. Novamente. Gabiru, inclusive, tem até números sobre a questão de dengue. Nós tivemos até morte
Morte por dengue hemorrágica? Confirmada pela Secretaria Estadual da Saúde. Que desmentiu o prefeito. Que havia, a Secretaria Municipal, a Prefeitura, no caso, negava aqui veementemente que houvesse casos de morte na cidade. No entanto, isso foi taxativamente desmentido pela Secretaria da Saúde, que confirmou um caso de morte já ocorrido em Porto Seguro esse ano. Fora outros casos que ainda estão sendo examinados. São pessoas que morreram aqui com suspeita de dengue, porém ainda não foi examinado pelo Instituto Central, o LACEN, Laboratório Central, se essas pessoas morreram ou não de dengue. Quer dizer, pode haver mais casos. E a dengue está associada também à questão da limpeza. Da limpeza, isso que a Roberta acabou de falar sobre a questão do lixo, é foco de dengue, habitat natural de dengue espalhado por todo o canto do município. Olha o torpedo que eu acabei de receber no meu telefone, Roberta. A pessoa não se identificou, dizendo aqui, o Baldino, o prefeito entregou um papel aqui nas casas no Cambolo falando que vai multar a gente se colocarmos o lixo antes do horário do carro passar. Só que o carro não passa. E ninguém sabe o horário. Esse é o problema.